A paz do Senhor Jesus, meus queridos, meus amores, amados desse canal Amanhecer com Jesus. Essa manhã, meus irmãos, mais uma vez estou aqui para trazer para você a palavra de hoje, o Amanhecer com Jesus. Mas antes, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Algo que eu, às vezes, me pergunto para mim mesmo. O que é que eu tenho feito de bom ou de bem para o meu próximo? Por que essa pergunta? Simplesmente porque é bíblica. A palavra de Deus diz: fazeis o bem e não o mal. Aquilo que você não quer para você, você não quer para o seu próximo. Mas isso não é fácil. Não é para qualquer um, né, queridos? Uma maioria das pessoas tem prazer em fazer o mal. Seja no trânsito, fechar o outro, xingar. Seja no trabalho, fofocar para o patrão. Quem sabe o que eu estou falando está acontecendo ou aconteceu com você. O mal sempre está à nossa frente. E para fazer o mal ao próximo, existe muitas porteiras abertas para você fazer. Mas a verdade é que Deus não se agrada. Nós lembramos que os amigos de Jó falavam mal dele. E a resposta que Deus deu para Jó foi falar assim: faça o bem para eles. Ou seja, ora pelas vidas deles. E a Bíblia diz que quando Jó fez isso, o Senhor mudou o cativeiro da situação que se encontrava Jó. E às vezes a gente faz essa pergunta: eu quero ser vingativo quando a pessoa me faz o mal? A Bíblia vem dizer em Romanos 15, ser forte com que são fracos. Muitas vezes as pessoas é fraqueza. Bem certo que alguns não é não, é maldade mesmo. Mas não importa, seja fraqueza ou seja maldade. Tem gente que te olha de baixo, de cima para baixo. Olha de cima para baixo. Isso significa que essa pessoa tem vontade de deixar você lá embaixo. Você está me entendendo? Tem gente que é tão pequeno que ele tem que olhar em você dessa forma. O outro já olha de baixo para cima. Mas quando você olha a pessoa de baixo para cima, é porque você quer levantar ela que está prostrada. Amém? A Bíblia diz, queridos, que Pedro, né, e João estava ali na Porta Formosa de Atos 3. E tinha um aleijado, um coxo, que pedia esmola todo dia. Os seus amigos levavam ele todo dia ali para ele pedir esmola na Porta Formosa. Quem sabe até ele dava um pouco para os seus amigos daquilo que ele ganhava. Então os seus amigos não tinham interesse que eles ficassem de pé, não. Queria que ele ficasse sempre assentado, prostrado, pedindo esmola. E tem gente que é assim, ele te olha de cima para baixo. Mas é porque ele está tão pequeno que quer, né, que você quer olhar para você assim. Ele é tão pequeno que ele tem que olhar assim. Agora, quando você olha a pessoa de baixo para cima e deseja levantá-lo, então foi que aqueles apóstolos fez ali com aquele coxo, quando ele pedia esmola. Então, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. E o que é que Pedro fez? Estendeu a mão para baixo e pegou na mão dele e levantou. Então, querido, essa palavra nessa manhã, se você tem se encontrado assim, pessoas te colocando você sempre para baixo e nunca pega na tua mão para levantar, ora pela vida dele. Faça o bem, não importa quem. E a Bíblia diz que Pedro estendeu a mão e levantou aquele coxo.
e ele saiu pulando, alegrando, entrou no templo louvando ao Senhor. Por que Pedro fez aquilo? Porque um dia alguém fez o bem para Pedro. Pedro estava se afundando. Quando Jesus falou para ele vir andar até ele, por cima das águas, e Pedro tirou os olhos de Jesus. Não tira os olhos de Jesus, viu? E ele começou a se afundar. Mas Jesus, a Bíblia fala que Jesus estendeu a mão. Eu acho que Pedro lembrou naquela hora. É hora de eu retribuir, né, o que essa pessoa está precisando, estendendo a mão. Estenda a mão para aquele que verdadeiramente precisa de você. Nós não podemos estender a mão só para quem não precisa, não. Então, queridos, hoje eu quero deixar essa palavra para você, mas eu quero buscar uma passagem bíblica, né, sobre essa parte do bem, né, que devemos fazer. Está em Romanos capítulo 7, versículo 18, diz: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo. Às vezes acontece assim, né? Às vezes acontece de você ter vontade de realizar o bem e não consegue, né? Você não consegue. Aquela tem uma força maior, né, te puxando para você fazer o mal. Mas faça o bem. E o bem para aqueles que te fazem o mal. Porque a Bíblia diz que isso, quando você faz o bem para aquele que faz o mal, isso você está plantando a semente do amor, né? Certa vez, Jesus Cristo chamou os seus discípulos e deu uma palavra para ele, que está lá em Mateus 3, 43 em diante. Ele fala, olha, eu vou deixar um porém para vocês aqui, que muitos porém, muitas vezes, ficam um ponto de interrogação. Mas esse porém que eu vou deixar para vocês aqui é um porém que vocês têm que entender o que é que significa. Ele diz lá no capítulo 3 de Mateus, versículo 43 em diante, ele fala, ouviste o que foi dito? Amais o que te ama e aborrecer o que te aborrece. Ele fala assim, porém, eu te deixo um novo mandamento. Amai os que não te amam. Orai pelo que te persegue, para que seja filho de Deus. O filho de Deus, ele faz o bem, até mesmo para aquele que não faz o bem para ele. Jesus Cristo, nós não fizemos bem nenhum com ele, mas ele morreu em nosso lugar. Ele foi morto, né, e ressuscitou ao terceiro dia, mas ele foi moído, né, pelas nossas transgressões, como disse Isaías. E aqui no capítulo 7 de Romanos 18, até o 21 nós vamos ler, tem aqui no versículo 18 essa passagem. E no 19 diz assim, pois o que faço não é bem, que desejo, mas o mal que não quero fazer. Isto eu consigo fazer ou realizar. Tá vendo? É muito fácil se fazer o mal. Agora, fazer o bem tem um peso, tem uma decisão a gente fazer o bem. A gente tem um prazer de se vingar com quem faz o mal para nós. A Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Agora Jesus falou assim, ó, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, né? João 10:10. Então, nessa manhã, você entenda que quando nós fazemos mal, é porque tem uma força maior nos puxando para fazer o mal, e essa força é do inimigo, que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas quando você faz o bem, você está abraçando a obra de Jesus, que deixou para seus discípulos. E aqui no versículo 19, fala isso. E no versículo 20 diz, ora, se faço o que não quero, já não sou eu, né, quem o faço, mas o pecado que habita em mim. Tá vendo? Justamente isso. Quando você não faz o bem, faz o mal, não é você que faz. Muitas vezes a pessoa se condena, né? Quando eles praticam uma coisa que não é de agrado ao Senhor, ele se condena, né? E coloca uma corda no pescoço porque traiu Jesus. Mas esse mal, às vezes, que nós fazemos, muitas vezes é a força da carne. Porque há uma guerra entre a carne e o espírito, para um não fazer o que é do querer do outro. A carne puxa para um lado e o espírito puxa para outro. Né? É assim? Então a gente vê Galatas capítulo 5, versículo 16 em diante, diz, né,
que há uma luta, uma guerra entre a carne e o espírito para não fazer o que é o seu querer. Né? A carne, ela tem inveja, né? Ela tem ciúme, né? Então ela procura fazer o mal, mas o espírito, ele traz paz, alegria, prosperidade. Então, não é você, mas é a carne, o pecado que puxa, né? E por fim, o versículo 21 diz: assim encontro esta lei que atua em mim. É uma lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, essa lei que atua em mim, quando quero fazer o bem. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem e o mal está junto de mim. Então ele está sempre junto da gente, o mal. Ele está no seu nariz. E nesta manhã eu quero orar com você, para que deixar essa palavra. Mas antes de orar, eu quero pedir a você mais uma vez, né? Ajude esse canal a subir para a glória do Senhor, para que possamos alcançar, através de uma palavra dessa, anos para a pessoa fazer